Bom dia, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui na oração da madrugada, terça-feira, dia sobrenatural. Estamos já com nossos pensamentos e o nosso coração voltado para o altar da graça, o altar do Senhor. Sejam muito bem-vindos a esta transmissão. Que a graça e o amor de Deus esteja com você ali e que desperte o seu coração, o seu espírito para esse tempo de oração. Amém, amados? Êxodo capítulo 15 diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão, eu o destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à santa habitação. As nações ouvem e estremecem. A angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles pelo seu poder, pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Aleluia! Então Miriam, a profetisa irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres o seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam respondia, cantando: Cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Este trecho da palavra de Deus em Êxodo capítulo 15
retrata aquele momento em que o povo de Israel estava atravessando o Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho se abriu com o sopro de Deus, eles passaram a terra seca, e quando já estavam terminando de atravessar, os egípcios chegaram e começaram a entrar com todo o exército de Faraó. E quando o último soldado entrou lá atrás, as águas se fecharam. E dessa maneira, nunca mais se ouviu falar no Egito, naquele tempo, de Faraó atacando novamente o povo de Deus. Queridos, foi uma saga extraordinária. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele abre o mar para salvar aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele abre o mar para salvar os seus filhos. Portanto, amados, nós temos um Deus poderoso a quem orar, a quem clamar, a quem dedicar a nossa oração. Por isso, nesta manhã, vamos orar ao Senhor e vamos colocar diante dele toda a nossa intercessão, todo o nosso clamor, toda a nossa petição nesta manhã. Amém, queridos? Aí onde você está, comece a falar em novas línguas, comece já a declarar ao Senhor, comece a declarar: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Que você possa lançar mão de todas as coisas que prendem você nesta hora. Aquele momento foi glorioso quando o povo do Egito estava ali atravessando o mar, o povo de Israel, e os soldados do Egito estavam no seu encalço. Mas Deus levantou uma torre de fogo para guardar o seu povo. E da mesma maneira, Deus sempre levanta uma torre de fogo para guardar a nossa vida. E não será diferente nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nesse tempo de crise. Nós também temos uma coluna de fogo, que é o Espírito Santo, que está ali para nos defender, que está ali para nos guardar, que está ali para nos revelar e nos trazer o amor de Deus. E, por certo, seremos vitoriosos. Amados, estamos numa travessia de um momento difícil, de um momento onde eu vejo como se estivéssemos atravessando o Mar Vermelho para a nossa terra prometida. Amados, tenha por certo, nós vamos conseguir fazer isso, porque somos remanescentes e somos homens e mulheres que amam a Deus. Amém? Vamos ter esse tempo de oração, então, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque podemos estar aqui, Senhor. Podemos estar, Senhor Deus, na Tua presença. E sabemos que a sua graça tem nos transformado. A sua graça tem sido tremenda para as nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nós cantamos e entoamos cânticos de louvor a Teu nome. Reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos que a sua graça tem nos sustentado em todos os momentos. Por isso, Senhor Deus, nós louvaremos o Teu nome, vamos declarar as Tuas maravilhas. Senhor Deus, como diz o salmista, eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses, eu cantarei louvores a Ti. Senhor Deus, nós voltamos nossos olhos para o Teu santo templo, onde nós nos prostramos e rendemos graças ao Teu nome, por causa do Teu amor, por causa da Tua fidelidade, porque Te exaltaste acima de todas as coisas. O Teu nome e a Tua palavra tem sido o nosso escudo, tem sido o nosso baluarte, tem sido a nossa bandeira, porque quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor tem nos respondido, o Senhor tem nos dado a força, o Senhor tem nos dado coragem. Senhor Deus, declaramos que todos aqueles cujo coração são totalmente Teus, Te renderão graças, Pai, porque conhecemos as Tuas promessas, sabemos quem Tu és, sabemos, Senhor Deus, dos Teus atributos,
E por isso, Senhor Deus, nos levantamos em oração nesta manhã para celebrar os feitos do Senhor, para celebrar a grande glória do Senhor que nos assiste em todos os momentos, no qual nós temos toda a redenção, toda a remissão dos nossos pecados. Temos a sua palavra que nos purifica, nos limpa, Senhor Deus, de toda a imundícia e nos torna em homens, Senhor, segundo o teu coração. Em homens segundo, Senhor Deus, a tua graça. Por isso, Pai, ainda que passemos por angústias, ainda que passemos por vales, ainda que passemos por crises, ainda que passemos por momentos de grandes dificuldades, de grandes provações, declaramos que Tu nos preservas a vida, Senhor. Tu nos preservas a vida da ira dos inimigos. E Tua palavra diz que o Senhor estende a sua mão direita para nos livrar. O Senhor estende sua mão para nos livrar. Porque o Senhor é um Deus fiel que cumpre o seu propósito conosco. O seu amor permanece para sempre, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor nunca tem abandonado a teus filhos. Certa feita, Davi disse, Senhor, eu fui novo e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo sendo desamparado pelo Senhor. Pai, declaramos que o Senhor nos sondas, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o nosso íntimo, sabe quando nos sentamos, sabe quando nos levantamos. De longe o Senhor já sabe o que nós estamos pensando, sabe muito bem, Senhor Deus, quando trabalhamos, quando descansamos, sabe os nossos caminhos, Senhor Deus, te são bem conhecidos, por onde temos andado, por onde temos estado. Tu nos conheces, Senhor. Antes mesmo, Senhor Deus, de que a palavra chegue à nossa língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor, o que nós iremos dizer. Porque Tu és soberano, Tu és tremendo, Tu és um Deus que o Senhor nos fez e de Ti nós somos, Pai. Tua palavra diz, Tu me cercas por trás, pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Sim, Pai, é assim, Senhor Deus. Oh, Deus, nós exaltamos o Teu conhecimento, Senhor, que está além do nosso alcance. Teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Teus pensamentos são tão elevados que nós não temos humanamente como atingir, como alcançar os Teus pensamentos, Senhor. Por isso o salmista dizia, para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se subirmos aos céus, lá Tu estás. Se fizer, Senhor Deus, a minha cama na sepultura, também ali Tu estás. Se eu abrir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Ah, Deus, mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para mim, porque a noite brilhará, Senhor, como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu vês todas as coisas, Senhor. Não há nada que possamos encobrir aos Teus olhos. Tu criaste o íntimo do nosso ser e nos teceste no ventre da nossa mãe, Pai. Senhor, Tu nos criaste, Tu nos fizeste, Senhor Deus. Ah, Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor nos fez de uma forma muito especial, para que sejamos de louvor e de honra para o Teu nome. Senhor, nós Te exaltamos. E nesta manhã, Senhor, nós levantamos nosso clamor para pedir o Seu livramento. Livramento, Senhor, dos maus, livramento dos violentos, livramento daquele que tem maus pensamentos ao nosso respeito, livramento de toda tempestade, livramento, Senhor, de toda pestilência, livramento, Senhor, de todo medo, de todo pavor, de todo terror, Senhor, que se espalha como, Senhor Deus, como uma peste que contagia. Mas, Senhor Deus, sabemos que os filhos do Senhor são guardados por Ti. Debaixo das Tuas asas estamos seguros. Portanto, livra-nos, Senhor, que no coração aqueles que tramam planos perversos estão sempre provocando guerra. Livra-nos das mãos que estão contaminadas com sangue, Senhor.
livra-nos da língua mentirosa, livra-nos, Senhor Deus, daqueles que se levantam contra nós para proferir mentiras, falsos testemunhos, para proferir, Senhor Deus, acusações infundadas. Livra-nos da língua mentirosa, livra-nos da língua opressora, Senhor. A tua palavra diz: afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Livra-nos, Pai, livra-nos. O Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa bandeira. Uau, Senhor Deus, protege-nos nesta manhã, Senhor. Protege-nos das mãos dos ímpios. Protege-nos, Senhor Deus, dos violentos que pretendem fazer-nos tropeçar com pedras que colocam em nossos caminhos. Que essas pedras não sirvam para nosso tropeço, mas sirvam para construir o nosso altar de adoração a Ti, Senhor. Homens arrogantes preparam armadilhas contra os Teus filhos. Eles são perversos, estenderam suas redes para que durante a nossa trajetória, durante o nosso caminho, armam ciladas contra a Tua igreja, Pai. Mas nós declaramos: Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que ouve a nossa súplica. Tu és o soberano Senhor. Tu és o nosso Salvador poderoso. Tu nos proteges no dia da batalha e nos dá a vitória final. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Oh Deus, que os difamadores não se estabeleçam na terra, Senhor, e a desgraça persiga os violentos até a sua morte, Pai. E sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, e o Senhor fará justiça a cada um daqueles cujo coração são totalmente Deus. Com certeza, Pai, os justos darão graças a Ti, Senhor, e os homens íntegros viverão na Tua presença. Por isso, nesta manhã, vivemos na Tua presença. Acordamos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos que o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso clamor. E nesta manhã, Senhor, como todas as manhãs que acordamos para dar prioridade a Ti, Senhor, nesta manhã nós levantamos nosso clamor, Pai, e reconhecemos que o Senhor é Deus. O Senhor está nos fazendo atravessar o Mar Vermelho, Senhor. Estamos indo em direção à terra da nossa promessa, onde teremos conquistas, onde teremos o fruto da terra que nos susterá, que nos dará sombra, que, Senhor Deus, construirá nossas casas para nos dar abrigo. Sim, Senhor, o Senhor nos leva para lugares de refúgio, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor e nos refugiamos em Ti, Pai, porque sabemos que não há salvação em outro nome pelo qual os homens deverão ser salvos, senão somente Jesus. Jesus de Nazaré, o nosso Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos levantar nossa oração, Senhor, especificamente nesta manhã, para os empresários, para os empreendedores, para aqueles que têm seus consultórios, têm seus negócios, têm seu trabalho, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, cobrindo cada um deles nesta manhã, Senhor. Abençoa aqueles que irão comprar, abençoa aqueles que irão vender, abençoa aqueles que estão fazendo reformas, aqueles que estão construindo. Pai, abençoa-os, Senhor Deus, que nunca falte finanças sobre ele, que nunca faltem, Senhor, os recursos para os Teus filhos, Senhor, prosperarem nesta terra. Senhor, Tu declaraste que aqueles que são fiéis a Ti experimentarão o bom e o melhor da bondade do Senhor na terra dos viventes. Portanto, nós abençoamos, Senhor Deus, cada membro da nossa casa espiritual, cada terra, cada local do nosso território apostólico. Nós abençoamos, liberamos a palavra de poder, liberamos a palavra de prosperidade sobre o Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que a presença do Senhor os assiste nesta manhã. Que eles sejam vitoriosos, virtuosos, por onde quer que passem, deixem as marcas de um Filho de Deus, deixem as marcas do poder sobrenatural de Deus, da palavra sobrenatural de Deus, e que deixem rastros de milagres extraordinários, Pai. Por onde quer que eles passem, deixem rastros de bem-aventurança, deixem marcas, estabelecendo limites
de expansão, de conquista, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos a promessa de crescer para cima, de crescer para baixo, de crescer para os lados, para a direita e para a esquerda, de sermos abundantes, Por isso, nesta manhã, nós levantamos o nosso clamor a Ti e declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Declaramos que o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa bandeira nesta manhã. Senhor, levantamos a nossa intercessão pelos enfermos, por aquelas pessoas que se encontram doentes, aqueles que estão em isolamento em casa, aqueles que já estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI. Senhor Deus, nós enviamos sopro, alento de vida, sopro, fôlego da vida sobre eles. Senhor, em nome de Jesus, para que, Senhor, o Senhor possa usar seus anjos, os médicos, enfermeiros, aquele que lava, aquele que limpa aqueles locais, que higieniza. Senhor, use um desses anjos para levar a tua mensagem, Senhor Deus, a cada pessoa que está acometida desta enfermidade, desta pestilência ou de qualquer outro tipo de enfermidade, a qual nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Tua palavra diz que por conta das suas chagas fomos curados de todas as enfermidades. Por isso nós, Senhor Deus, declaramos curados, libertos, sarados, Pai, no corpo, na alma, no espírito de todas essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levantamos nosso clamor pelas nossas famílias, levantamos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão distantes, ou mesmo que estejam perto, mas que ainda não conhecem a Jesus, ou desprezam ainda a palavra. Nesta hora, Pai, traz um quebrantamento no coração de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E declaramos, Pai, que a salvação alcança a sua casa, a salvação alcança cada um dos nossos queridos, Pai, mesmo estando distantes, que o amor de Deus, a graça de Cristo os alcance com grande salvação. Não abrimos mão dos nossos filhos que não conhecem Jesus, dos nossos irmãos que não conhecem Jesus, dos nossos pais que ainda não conhecem a Jesus. Não abrimos mão da nossa família. Nós declaramos, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, Senhor, nós serviremos o Senhor. E declaramos isso, Pai. Eu, através dos meus negócios, através dos meus empreendimentos, serão empreendimentos santos, serão empreendimentos que vão trazer, Senhor Deus, a manifestação da glória do Senhor, Pai, porque tudo que fazemos, devemos fazer como para o Senhor, para que sejamos prosperados em todo o nosso caminhar, Pai. Oramos pela prosperidade da Tua casa, Senhor, que haja finanças, que haja governo, Pai, em nome do Senhor Jesus, para os projetos, para, Senhor Deus, os propósitos que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, que tenhamos solvência econômica para adquirir, Senhor, o nosso novo local. Pai, nós oramos, não abrimos mão. Senhor, sabemos que o Senhor tem prometido a nós que ainda esse ano nós teríamos algo, Senhor, nesse sentido. Revela-nos o Teu querer, revela-nos, Senhor Deus, a estratégia, revela-nos, Senhor, e aumenta o poder aquisitivo do nosso povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aumenta o poder aquisitivo do nosso povo, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, para que através, Senhor Deus, desta prosperidade, Pai, do nosso povo, nós tenhamos corações generosos para, Senhor Deus, partilharem seus bens, tudo aquilo que eles também conquistam, para podermos conquistar como igreja a nossa casa espiritual, construir o nosso templo, Senhor, de adoração a Deus, para deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Sim, Pai, que deixemos um legado, tirando este jugo do aluguel, Senhor. Este jugo que tem soprado sobre nós já há muitos anos. Por isso, Senhor Deus, assim como o povo hebreu, quando estava no Egito, começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor lhes proveu um libertador. Por isso, assim também nesse tempo em que nós estamos clamando, independente se há crise ou não há,
independente das circunstâncias, porque nós não nos movemos pelas circunstâncias, nós nos movemos por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós confiamos, e nós confiamos na palavra do Senhor, nós confiamos num Deus que não vemos, mas sabemos que Ele está, sabemos que a sua presença está conosco, sabemos porque nós ouvimos a sua voz, nós percebemos a sua presença, percebemos a manifestação da sua glória. Por isso, Senhor, nesta manhã, ousamos pedir ao Senhor recursos para que possamos, Senhor Deus, ter o nosso sonho de ter a nossa própria terra, ter a nossa própria casa espiritual, para construir e deixar como um legado para os nossos filhos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta manhã. Declaramos que só o Senhor é Deus. Declaramos, Senhor Deus, a sua soberania sobre a nossa casa espiritual. Abençoa, Senhor, a família Osana. Abençoa, Senhor, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, jovens. Abençoa, Senhor Deus, os casais, os adultos, solteiros, os viúvos, Senhor Deus, os estrangeiros que estão conosco, Senhor, abençoa-os grandemente, abençoa os órfãos, abençoa a viúva, abençoamos Israel, Senhor, nesta manhã, Pai, para que haja paz, Senhor, naquele lugar, haja paz sobre Jerusalém, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, o povo de Israel, Senhor, porque sabemos que isto agrada ao coração do Senhor. Por isso nós oramos e abençoamos, Senhor Deus, cada um da vida dos judeus, Pai, que ainda não conhecem o Senhor, que tenham a revelação, Senhor, de que Jesus é o Senhor e que já voltará, não pela primeira, mas pela segunda vez, mas desta vez para nos resgatar, para nos levar para a sua glória. Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos remanescentes, para permanecer na fé, para correr a nossa carreira, combatendo o bom combate, mas guardando a nossa fé. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, agradecidos a Ti por mais este tempo, este momento de oração, este momento de intercessão, este momento de clamor e de súplicas ao Senhor. Pai, nós oramos também por cada membro da nossa casa espiritual, por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada filho, para que haja harmonia, para que haja, Senhor Deus, a alegria de poder desfrutar em tempo familiar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos, Senhor Deus, cada casa de paz, cada líder da nossa casa espiritual, Senhor, todos aqueles que dedicam seu tempo, seu coração para a obra do Senhor, abençoa-os, recompensa-os, segundo o poder da Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E levanta-nos para que possamos continuar pregando a Tua palavra, a tempo e fora de tempo. Traz a Tua inspiração ao nosso coração, Pai, para que como pastor desta casa espiritual, possamos conduzir e preparar os discípulos dessa nova geração, Pai, para fazerem diferença, assim como os homens e mulheres do passado tiveram seus nomes escritos no livro dos heróis da Bíblia. Assim também, esse é o tempo de construir os novos heróis da Tua palavra, que professam, que proclamam, que declaram, que evangelizam, que ganham almas, que afirmam almas, que formam discípulos e que os envia para o mundo para pregarem a toda criatura a Tua palavra bendita. Nós oramos agradecidos ao Senhor, agradecemos pela provisão que o Senhor tem colocado à nossa mesa, pelo alimento de cada dia que nos sustenta, que nos fortalece. Sim, Pai, muito obrigado, porque sabemos que isto, Senhor, vem de Ti, Senhor. Por isso nós Te exaltamos, Te glorificamos, amamos a Tua presença. Amamos, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder em nossa vida. Por isso nós declaramos o poder sobrenatural, para que possa ser uma evidência do respaldo do Senhor na nossa vida e em nosso ministério. Continue operando milagres, Pai. Continue operando grandes prodígios em nosso meio. Assim como tens curado tantas pessoas, assim como tem livrado e libertado muitos que têm sido opressos pelo inimigo. Pai, a Tua palavra tem nos limpado, a Tua palavra tem nos lavado, a Tua palavra tem nos purificado, Senhor, e tem nos tornado em pessoas melhores, com melhor testemunho, mais conscientes, mais responsáveis, mais com a revelação mais aguçada em relação
ao pacto que nós temos através do sangue de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos nesta manhã, Pai. Ajuda-nos agora, para que através do Teu Santo Espírito possamos ter a revelação desta palavra, Senhor Deus, para que ela possa penetrar no mais profundo do nosso ser e causar uma profunda transformação. Transformação de mente, transformação de pensamento, e que nos ensine a andar segundo os passos de Cristo, segundo a mente de Cristo, segundo o caráter de Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos a Ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, Senhor. Aleluia. 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 Bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia, que tempo gostoso. Temos tanta coisa para orar, não é, irmãos? Por isso, às vezes, quando eu estou no quarto com minha esposa e nos encerramos para orar, às vezes passamos um bom tempo orando, porque temos tantas coisas para dialogar, para falar, mas também para ouvir a voz de Deus. Amém? Amados, nós quero dar continuidade à palavra sobre a sala de espera de Deus. Na semana passada vimos o exemplo de Abraão, o exemplo de Sara, Noé, Davi, Jesus, discípulos. Todos eles tiveram seu tempo de espera para a manifestação do poder de Deus. O processo de Jesus levou 30 anos. 30 anos. Ele não iniciou seu ministério até que ele tivesse terminado o seu processo. Assim como também muitos outros. Noé levou 120 anos o seu processo até entrar na arca e fechar para que venha o dilúvio. Sara levou também em torno de quase 25 anos para ter a seu filho, o filho da promessa, Isaac. Abraão levou anos peregrinando sobre a terra para também ter o cumprimento do seu propósito. Então, existem etapas da paciência que nós precisamos ter na sala de espera de Deus. A sala de espera não significa estar parados. Nós vimos isso anteriormente. Nós não estamos parados. Aqui o texto diz, porque depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, essa sala de espera não é uma sala onde você fica sentado esperando chegar a sua vez. Não. Essa sala de espera significa até que se cumpra. Ou seja, Deus libera sua promessa e a sua promessa está lá na frente. E existe um processo, existe um trajeto entre a palavra liberada da promessa e a promessa. Então, nesse processo, enquanto isso, então nós estamos em nossa vida na etapa enquanto isso, enquanto a palavra não se cumpre, o que eu faço para alcançar a promessa? E olha o que diz o livro de Hebreus: porque necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus. Ou seja, enquanto isso, eu vou fazendo a vontade de Deus. Eu vou seguindo a vontade de Deus. Eu vou me aperfeiçoando, eu vou me descontaminando das coisas do mundo, eu vou me aperfeiçoando. Ou seja, esse tempo de espera da sala de Deus não significa estar estancado, significa estar em movimento. Está sendo preparado, está sendo adestrado para que quando a promessa se cumpra na sua vida, você está pronto para absorver a bênção que Deus tem para você. Isso foi o resumo do dia de sábado, quando nós iniciamos este estudo, esta palavra. Então, existem algumas etapas da paciência que precisamos ter enquanto estamos fazendo a vontade de Deus para alcançar a promessa. Então,
O primeiro ponto número 1, você precisa saber, escute isso, amados, você precisa saber que o seu processo pode demorar. Você precisa saber que depende muito da maneira como você estará fazendo a vontade de Deus. Quanto mais você resiste, mais tempo vai durar. Mas quanto mais rápido você se arrepende e deixa seu caminho para seguir o caminho de Deus, você pode ser alcançado mais rapidamente. Por isso diz no verso 37 do livro de Hebreus, do capítulo 10, o verso 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então, há uma palavra de Deus, que mesmo que o seu processo esteja demorando para acontecer o resultado do seu processo, o Senhor está dizendo, não temas, porque daqui a pouco tempo, aquele que há de vir virá, ou seja, irá acontecer na sua vida. Não ficará sem o cumprimento da promessa. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos desenvolvendo o nosso processo em direção à nossa promessa. Porque no primeiro instante, Deus, amados, Ele quer tratar os nossos sentimentos, Ele quer tratar as nossas emoções, Ele quer tratar os nossos pensamentos, Ele quer tratar totalmente os atributos da nossa alma, estabelecê-los, pautá-los, limitá-los, para que a nossa alma não comece a murmurar, a criar situações de inconveniência, a se criar situações que vão entorpecer a nossa caminhada, o nosso movimento, porque o desejo da nossa alma será sempre murmurar contra a demora do processo de Deus na nossa vida. Nossas emoções não estão preparadas para passar pelo processo. Por isso nós precisamos tratar nossas emoções, porque uma das primeiras coisas, quando você está num consultório médico, você está esperando a sua vez, chega o horário que você marcou, passa o horário que você marcou, qual é a sua reação? Você começa a murmurar. Você começa, que coisa, esses médicos são todos iguais. Nunca atendem, não tem respeito pelas pessoas. Marca um horário e atende outro horário. Não tem palavra, e não sei o quê. E aí começa a murmurar. E muitas vezes nós também fazemos isso com Deus, mas Deus faz de uma forma propositada a fim de trabalhar a nossa alma, para que em lugar de estar murmurando, de estar se queixando, nós possamos estar orando em línguas. Eu, quando vou no consultório, eu já sei que o médico não vai atender no horário. Portanto, eu vou, faço minha parte, vou uns 15, 20 minutos antes, até a moça fazer a ficha, etc e tal, e ficar ali esperando. Sabe o que eu faço? Eu começo a orar em línguas. Tem pessoas que levam o celular, começam a ver as piadas do dia, começam a ver as notícias, começam a ver outras coisas que não tem nada a ver, começam a divagar pelas redes sociais, quando na verdade deveria estar ali quietinho, orando em línguas, orando a Deus, edificando a si mesmo. E muitas pessoas não conseguem fazer isso. Começa a atuar com sua língua e começa a contaminar. A língua por si mesma já é um membro de difícil controle. De difícil controle. E muitas vezes o inimigo usa esse lado frágil para poder potencializar.
Muitas vezes, pelo fato de não sermos atendidos imediatamente, o primeiro sentimento que nos faz tropeçar é o sentimento da injustiça. Usa-se o termo injustiça quando queremos protestar, quando queremos espernear, quando queremos reclamar, quando queremos lamentar, quando queremos invejar, quando queremos padecer. Queridos, nós dizemos, não é justo. Não é justo que essa pessoa passou na nossa frente. Não é justo que não fomos chamados ainda. Não é justo ficar esperando. Eu tenho tantas coisas para fazer. Eu tenho tantas coisas para andar. Tenho outros lugares para ir. Não é assim que nos fazemos, amados? É assim que nós agimos. Então, como que eu preciso me comportar quando estou na sala de Deus para não entrar no jogo do diabo, para não entrar na murmuração, para não entrar na fofoca e na maledicência? Como preciso me comportar na sala de Deus? Mateus 11, 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Ou seja, eu preciso manifestar o caráter de Cristo, ser manso, ser humilde, saber esperar o tempo certo. Deus se alegra quando nós manifestamos o caráter de Cristo, amados. Deus se alegra quando nós manifestamos o caráter de Cristo. Provérbio 23 diz assim, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Ou seja, Deus não se sente honrado quando você começa a reclamar, quando você começa a murmurar. Deus não se sente honrado. Mas Ele se sente honrado, se alegra conosco, quando diz, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, quando os teus lábios falarem coisas retas. E não tem melhor momento estar na sala da espera de Deus, quando nós começamos a orar em línguas, quando nós começamos a pegar a leitura da Tua Palavra, começamos a otimizar o nosso tempo, já que não tem nada para fazer, deixe seu celular de lado, pega a Palavra do Senhor, comece a ler, comece a orar a Palavra de Deus. Queridos, experimenta fazer isto, encha sua mente, encha sua mente. Recentemente estava vendo um estudo que a televisão entorpece a mente das pessoas. A TV queima neurônios do cérebro. Interessante. Crianças que assistem muito a TV têm dificuldades de se concentrar no estudo. Sabe, amados? Quanto tempo você tem passado na frente da TV? Quanto tempo você tem passado? E tem exposto sua mente e seu coração a coisas tão vãs que não transformam a tua vida, não edificam a tua vida. Por isso, amados, nós precisamos ter a revelação de que a nossa mente e o nosso coração precisa ser alimentado pela palavra de Deus, pela oração. Precisa ser alimentado, renovado e fortalecido pelo falar em novas línguas de uma forma constante. A Bíblia diz que o homem espiritual vive espiritualmente. Por isso nós precisamos aprender a viver espiritualmente. Aí nós não daremos vazão para que a nossa língua fale coisas indevidas. Provérbios 15, 2 diz, a língua dos sábios destila o conhecimento. E para destilar conhecimento, você precisa absorver o conhecimento de Deus. Mas diz, porém, a boca dos tolos
derrama estultícia. Se seus lábios apenas falarão aquilo que está cheio no seu coração. Se você está cheio da palavra de Deus, você vai falar a palavra de Deus. Mas se estiver cheio de murmuração, seus lábios só vão murmurar. A Bíblia diz que Davi, ele permaneceu anos na sala de espera de Deus. Davi esperou em torno de praticamente 17 anos, levou o processo de Davi para se tornar rei de Israel. 17 anos. A sala de espera foi no deserto. A sala de espera foi numa caverna. A sala de espera de Davi foi fugir da presença de Saul. Depois de muitos acontecimentos na vida de Davi, finalmente, o último lugar foi a caverna de Adulão. Ali ele permaneceu durante anos. Davi permaneceu durante anos numa caverna. E da caverna Deus o tirou para morar num palácio. Porque quando Davi saiu da caverna de Adulão, ele foi direto para ser empossado como rei de Israel. Davi finalmente saiu da sala de espera de Deus para se tornar rei de Israel. Mas ele teve o tempo do seu processo. Ele teve que esperar. Portanto, amados, você vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Não tem outra solução. Porque durante essa espera, Deus transforma nosso caráter. Deus quebra as nossas resistências. Deus quebra os sofismas. Deus quebra as filosofias que foram nos ensinadas e está nos purificando para entrar no nosso propósito preparados e não contaminados. Então, amados, em primeiro lugar, saiba que o seu processo inicial pode demorar, mas depende muito da maneira como você e eu iremos corresponder a este tempo. Ponto número 2. Não se deixe levar pelo sistema mundano. Não se deixe levar. Escute, Salmo 1, versículo 1 diz: o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você está na sala de espera de Deus, significa que é tempo para andar no conselho de Deus e não no conselho dos ímpios. Cuidado com suas companhias. Cuidado com as pessoas com quem você compartilha seus sonhos, seus anelos, seus desejos. Cuidado, amados. Cuidado com o conselho dos ímpios. Eles não têm nada para te dizer. Eles não têm nada para acrescentar à sua vida. Ative o seu líder espiritual, ative o seu pastor, ative os irmãos maduros na fé, para que possam conversar, dialogar com você. Certamente Deus usará a vida destes servos para trazer algo sábio, algo direcionado, algo que vai lhe acrescentar para seu propósito de vida, algo que vai lhe encaminhar por um caminho seguro. Não busque no incrédulo, viciado na concupiscência da carne, para lhe aconselhar. Muitos estão procurando pessoas do mundo para aconselhar com finanças, para aconselhar com sentimentos, para aconselhar com outras vaidades da vida. Não, queridos, a Bíblia é bem clara: não te assente à roda dos escarnecedores, não ande no conselho dos ímpios. Eles não têm nada para lhe acrescentar, eles não têm nada para lhe dizer, porque eles estão alheios à vida de Deus, estão com sua mente escurecida, estão na vaidade dos seus pecados e pecam com avidez, com torpeza, com toda impureza. Então eles não têm nada para lhe acrescentar, amados. Procure o conselho de Deus através da palavra, através da oração, através do jejum, através do seu tempo de adoração a Deus. Procure. O justo
Medita na lei do Senhor. O seu prazer está em meditar na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não é tempo de ficar com braços cruzados, pelo contrário, é tempo de ativar a nossa fé em Deus, na obra de Cristo e no poder do Espírito Santo, amados. Enquanto Davi estava na caverna de Adulão, sua espada sempre estava ativa, sempre estava bem afiada. Ele não estava desatento, pois sabia que a qualquer momento chegaria a sua vez, chegaria o seu rompimento. Deus iria cumprir com ele a promessa que ele tinha estabelecido através do profeta Samuel. Por isso o Senhor te diz nesta manhã: aquele que há de vir, virá e não tardará. Não se deixe levar pelo sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? Escute. Qual é o sistema de governo do mundo? Ansiedade, medo, desconfiança, insegurança, murmuração, queixa e tantas outras coisas. Não copie esses sentimentos, porque eles irão levá-lo à derrota na sua vida. Quanto mais ansioso, quanto mais medo, quanto mais desconfiado você estiver, quanto mais inseguro você estiver, mais tempo levará o seu processo para o seu cumprimento. Paulo diz em Filipenses 4:8, no mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Trate bem os seus pensamentos, amado. Este deve ser o pensamento do crente maduro quando está na sala de espera de Deus. Provérbios 12, versículo 5, diz que os pensamentos do justo são retos. Aleluia, aleluia. Então, ponto número 2, não se deixe levar pelo sistema do mundo. O sistema do mundo não pode lhe acrescentar nada para a sua vida espiritual. Não pode lhe acrescentar nada para o cumprimento do seu propósito em Deus. E ponto número 3, confie em Deus. O tempo da caminhada nesta jornada terrenal, a nossa única salvação está em confiar em Deus. Por isso, no Salmo 35, versículos 7 a 10, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Portanto, amados, descanse no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixe a ira e abandone o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a promessa, herdarão a terra. Aleluia! Então, amados, o cristão espiritual aqui, ele tem que aprender a saber confiar em Deus enquanto estiver nessa sala de espera. O homem espiritual, ele descansa no Senhor, ele espera no Senhor, ele não se enfada, ele não tem tédio, não tem chateação, não é iracundo, não é furioso por qualquer motivo, não perde a estribeira por qualquer situação. Antes, ele tem domínio próprio, ele tem amor, ele tem confiança, ele tem esperança. Ele tem um procedimento casto, um procedimento digno de ser chamado filho de Deus. O cristão espiritual, amados, é manso. Sabe que os mansos são aqueles que herdarão a terra. Por isso ele tem essa mansidão que é fruto do Espírito Santo. Amém. Aleluia.
Aleluia. Precisamos ser mansos, queridos. Aleluia. Vemos tantos crentes que perdem a paciência, dão mau testemunho, que falam palavras nefastas, palavras rudes, palavras de desprezo. Tem procedimentos como um vil, a gente não consegue diferenciar muitas vezes daquele que ama a Deus, daquele que não ama a Deus, porque seu procedimento é igual àquele que não ama a Deus. Portanto, o homem carnal faz sentido contrário, ele não confia em Deus, ele sim, no seu próprio esforço, procura para ser atendido na sala de espera, ele procura atalhos, tenta dar um jeitinho, não me deu esforço para ser atendido antes do tempo. O injusto, o insensato, o homem carnal, ele não gosta de processos, ele detesta processos, detesta ajustes, não quer dar contas da sua vida a ninguém, reclama, murmura e critica o processo. Por isso anda em desgraça, por isso só tem más notícias na sua vida, por isso anda triste, anda chorando pelos cantos, anda com fome e sede de justiça constante. Constantemente, falsos testemunhos se levantam contra o homem carnal. Porque ele é como um imã. Por causa do seu procedimento e da sua forma de pensar, ele atrai maldição sobre si. Escuta. Escuta. O crente carnal critica aquele que jejua, critica aquele que ora, critica aquele que está prestando seu sacrifício a Deus, aquele que usa o seu esforço para orar e para esperar em Deus. Esse crente carnal critica as pessoas que oram, as pessoas que leem a palavra, as pessoas que frequentam a igreja, que se congregam. Critica. Pode continuar criticando e você vai ver qual é o fim que te espera. Você vai ver o fim que te espera. Por isso, dobre tua língua. Dobre tua língua. Porque com a mesma intensidade que você julga os outros, você também será julgado, diz a palavra do Senhor. Portanto, não julgue. Humilhe-se. Quebre-se. Quebre-se. O crente carnal acha que o jejum, de repente, pode comover o coração de Deus e fazê-lo sair da sala de espera. Não funciona assim. Jejum não é para isso. Jejum é para te ajudar a saber esperar. Tem muitas pessoas que acham que Deus irá atender você pelas obras. Mas a palavra de Deus é muito clara. Diz, não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por merecimentos que conseguimos algo de Deus. Simplesmente precisamos aguardar pacientemente na sala de espera de Deus, deixando que a sua graça nos sustente. É o momento onde nós precisamos nos aproximar do trono da graça de Deus para encontrar o oportuno socorro para o dia da nossa necessidade. É assim que diz a palavra do Senhor. Essa graça nos fortalece, essa graça nos anima, essa graça nos consola, essa graça nos dá perseverança, nos dá domínio próprio e, sobretudo, nos dá paciência. Eu quero concluir nesta manhã declarando as seguintes palavras. Quando estamos na sala de espera de Deus, precisamos entender que é um tempo de tratamento com nosso caráter. Ele deve ser moldado ao exemplo de Jesus Cristo, porque sem Jesus não temos a menor possibilidade de ser pacientes. Preciso entender que enquanto estiver agindo como homem carnal, ficarei mais tempo na sala de espera.
Mas se prontamente estiver com meu coração em estado de humildade, não serei dominado pelo sistema mundano, pelo sistema carnal. E isto me levará a uma confiança plena em Deus, e assim serei recompensado. Por isso diz o texto, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Amém, amados? Você recebe esta palavra nesta manhã? Eu declaro um dia sobrenatural, um dia de revelação. Em que ponto da sala de espera você está? Logo você verá a luz que vai brilhar sobre você. É o tempo de você encontrar o teu propósito em Deus. Amém, amados? Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com você nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.